Muito bem, vamos lá agora continuar nosso curso de Código Civil para o exame da ordem, artigos 22 a 39. Hércules, especialista em resolução de questões através das leis. Como é que é a nossa metodologia? Você pausa o vídeo, faz a leitura dos artigos 22 a 39. A gente vai fazer aqui depois todas as questões que a OAB já fez sobre esses artigos e ao final a gente faz a leitura em conjunto, destacando o que foi mais importante, né? E pelo amor de Deus, não pausa o vídeo. Acelera o vídeo, velocidade 1.5 aí no mínimo, tá? Então bota a velocidade 2 aí e não pausa o vídeo. Por quê? Você vai internalizar a literalidade da lei com a repetição. Então, na 8ª, 10ª vez que você assistir esse vídeo, você vai fazer tranquilamente todas as questões que a OAB vai cobrar, cara. Beleza? Porque o que mais cai é a literalidade. Vamos ver aqui com as questões, perfeito? Então, vamos lá. Começar o jogo aqui, ó. Questão 255. Gumercino, 77 anos de idade, vinha sofrendo os efeitos do mal de Alzheimer, que, embora não atingissem sua saúde física, perturbavam sua memória. Durante uma distração de seu enfermeiro, conseguiu evadir-se da casa em que residia. A despeito dos esforços de seus familiares, ele nunca foi encontrado, e já se passaram 9 anos do seu desaparecimento. Agora, seus parentes lidam com as dificuldades relativas à administração e disposição do seu patrimônio. Assinale a opção que indica o que os parentes devem fazer para receberem a propriedade dos bens de Gumercino. Ótimo, então qual é a nossa historinha? Gumercino aqui, o senhorzinho com 77 anos de idade, ele sofria de Alzheimer, fugiu de casa e a família procurou, não achou depois de 9 anos, tá, do desaparecimento. E agora, depois desses 9 anos, eles pretendem receber a propriedade dos bens de Gumercino. Ótimo, então ele desapareceu quando tinha 77 anos de idade e hoje, depois de 9 anos. Então, hoje ele conta com 86 anos, certo? 77 anos, quando ele desapareceu mais 9, 86, perfeito. Então vamos lá. Item A. Somente com a localização do corpo de Gumercino será possível a decretação de sua morte e a transferência da propriedade dos bens para os herdeiros. E aí, essa questãozinha, vamos lá no nosso artigo 6º, que a gente tratou em aulas passadas aí, né? Aqui, ó, artigo 6º que trata a definição da morte, ó. A existência da pessoa natural termina com a morte. Presume-se esta quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva, perfeito? Então, a morte também será presumida no caso dos ausentes, certo? E não é o caso do nosso Gumercino ali. Ele precisa da localização do corpo para considerar ele morto? Não. A gente pode presumir que ele tenha morrido através da sua ausência, ok? E como é que é aqui a definição de ausência do nosso artigo 22? Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem dela haver notícia. Gente, isso aqui não é a questão do Gumercino? Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem dela haver notícia, né? Então, nessa situação, se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar-lhe os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência e nomear-lhe-á curador. Perfeito? Então, temos o caso de ausência na historinha aqui do Gumercino. Sim, ele saiu de casa e não foi mais encontrado. Certinho? Maravilha. Então, nosso item A aqui, ó. Somente com a localização do corpo de Gumercino será possível a decretação de ausência? Ou a decretação de sua morte? Não. Poderemos decretar a ausência dele por conta do desaparecimento e, por consequência disso, podemos também presumir a morte. Ok? Beleza. Então, vamos ter a decretação de morte também para o ausente, sem a necessidade de localização do corpo. Perfeito? Item A errado na primeira parte, né? E aqui a segunda parte, a transferência da propriedade dos bens para os herdeiros. Também, né? Então, se temos a possibilidade de decretar a morte através da declaração de ausência, ou seja, podemos presumir a morte, por consequência disso, haverá os efeitos da sucessão. Maravilha? Tranquilo, né? Então, item A, errado.
Item B. Eles devem requerer a declaração de ausência com nomeação de curador dos bens e, após 1 ano, a sucessão provisória. A sucessão definitiva, com transferência da propriedade dos bens, só poderá ocorrer depois de 10 anos de passada em julgado a sentença que concede a abertura da sucessão provisória. Gente, qual é o nosso caso aqui, gente? Olha só, ele tem 77 anos de idade. Ele tinha 77 anos de idade quando desapareceu. Depois de 9 anos sem ser encontrado, a família foi atrás de resolver aqui as questões para receber a propriedade dos bens, perfeito? Então, hoje ele conta com 86 anos de idade, né? E com a leitura que você fez aí, sem compromisso, e se não lembrar, tudo bem, porque a gente vai repetir várias vezes, ó, artigo 38. Aqui a gente tem a questão do ausente com a idade avançada, ok? Vamos ver, ó. Pode-se requerer a sucessão definitiva, também provando-se que o ausente conta 80 anos de idade e que de 5 anos datam as últimas notícias dele, perfeito? Então, o senhorzinho aqui, ó, quando o ausente tiver 80 anos de idade já e já se passaram 5 anos das suas últimas notícias, nós poderemos fazer a sucessão definitiva sem os procedimentos da sucessão provisória e os procedimentos da sucessão definitiva também, ok? A gente pode fazer diretamente a sucessão definitiva, perfeito? Nesse caso do artigo 38. E é justamente o nosso caso, né? O amigo aqui, o Gumercino, ele conta com 77 mais 9, 86 anos. Ele conta com 86 anos e já se passaram 9 anos das suas últimas notícias, perfeito? Então a gente pode fazer diretamente a sucessão definitiva. O que é que o item B traz? Ele traz que tem que fazer a sucessão provisória, depois fazer a sucessão definitiva, né? Olha aqui, ó. Eles devem requerer a declaração de ausência com nomeação de curador dos bens e após 1 ano a sucessão provisória. Não, né? Vai direto para a definitiva, ó. E também tem que pedir o que? A sucessão definitiva com a transferência da propriedade dos bens só poderá ocorrer depois de 10 anos de passada em julgada a sentença que concede a abertura da sucessão provisória. Também não precisa desse lapso temporal aqui de 10 anos, porque vai direto para a sucessão definitiva, perfeito? Então item B, errado. Item C, eles devem requerer a sucessão definitiva do ausente, pois ele já teria mais de 80 anos de idade e as últimas notícias dele datam de mais de 5 anos. Não é a leitura do nosso artigo 38? Ctrl+C, Ctrl+V, cara. Vamos para reforçar, ó. Pode-se requerer a sucessão definitiva também provando-se que o ausente conta 80 anos de idade e que de 5 anos datam as últimas notícias dele. Perfeito? Então, o Gumercino conta 86, ou seja, é mais de 80, e as últimas informações dele foi há 9 anos atrás, né? E aqui na lei precisa só de 5, né? Então, letra C, perfeito. Letra C, perfeito. Maravilha. Ctrl+C, Ctrl+V da nossa lei. Item D. Eles devem requerer que seja declarada a morte presumida sem decretação de ausência por ele se encontrar desaparecido há mais de 2 anos, abrindo-se assim a sucessão. E aí, tem que ser... aqui nós temos casos de morte presumida sem decretação de ausência. Olha, com decretação de ausência é o artigo 6º e a morte presumida sem decretação de ausência é o artigo 7º, né? Da aula passada também que a gente já viu. Ó. Vamos ver, ó, os casos do artigo 7º aqui. Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência. Vamos ver então quais são as possibilidades. Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. O Gumercino ali estava em perigo de vida? Não, ele só fugiu de casa, perfeito? E a próxima situação, se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. O Gumercino estava em guerra? Ele estava no meio de uma guerra? Não, ele só fugiu de casa, perfeito? Então não temos um caso de morte presumida sem decretação de ausência, pelo contrário. Nós temos casos de morte presumida aqui do artigo 6º, ó,
quanto aos ausentes, perfeito? Voltando aqui então para os nossos artigos aqui. Maravilha, então, questão sendo feita apenas com a leitura da lei, ok? Apenas com a leitura da lei. Vamos estudar a lei. Próxima. Raul, cidadão brasileiro, no meio de uma semana comum, desaparece sem deixar qualquer notícia para sua ex-esposa e filhos, sem deixar cartas ou qualquer indicação sobre o seu paradeiro. Raul, que sempre foi um trabalhador exemplar, acumulara em seus anos de labor um patrimônio relevante. Como Raul morava sozinho, já que seus filhos tinham suas próprias famílias e ele havia se separado de sua esposa 4 anos antes, somente após uma semana seus parentes e amigos deram por sua falta e passaram a se preocupar com o seu desaparecimento. Perfeito? Nossa historinha, Raul, ele tinha uma ex-esposa e filhos. E há quanto tempo antes do desaparecimento ele tinha se separado? Aqui, ó. Separado de sua esposa 4 anos antes do desaparecimento. Perfeito? Maravilha, então vamos lá. Sobre a situação apresentada, assinale a opção correta. Para ser decretada a ausência, é necessário que a pessoa tenha desaparecido há mais de 10 dias. Como falta apenas uma semana que Raul desapareceu, quer dizer, como faz apenas uma semana que Raul desapareceu, não pode ser declarada sua ausência com a consequente nomeação de curador. Vamos ler a nossa definição de ausência do artigo 22. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem dela haver notícia. Também temos o caso do Raul aqui. Sim, ele desapareceu. Ó, cadê aqui? Desaparece sem deixar qualquer notícia para sua ex-esposa e filhos, ok? Maravilha, então vamos lá. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem dela haver notícia. Se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar-lhe os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência e nomear-lhe-á curador. Ótimo. Agora eu te pergunto, nesse artigo, em algum momento você leu algum prazo? Você viu 10 semanas, 10 dias, 7 dias, um mês? Você viu algum prazo aqui? Não. Então, para o juiz declarar a ausência e nomear curador, o que é que precisa? Desaparecimento de uma pessoa de seu domicílio sem dela haver notícia. Ponto. É isso. Ok? Não há estabelecimento de prazo algum. Perfeito? Então, o nosso itemzinho aqui, vamos nisso aqui, ó. Para ser decretada a ausência, é necessário que a pessoa tenha desaparecido há mais de 10 dias. Primeira parte já está errada aqui, né? Não tem prazo nenhum aqui no nosso artigo 22. Continuando aqui, como faz apenas uma semana que Raul desapareceu, não pode ser declarada a sua ausência com a consequente nomeação de curador. Pelo contrário, né? Vai poder sim declarar a ausência e a nomeação de curador, porque não estabelece nenhum prazo no nosso artigo 22 do Código Civil. Perfeito? Então, item A, errado. Vamos lá, item B. Em sendo declarada a ausência, o curador a ser nomeado será a ex-esposa de Raul. Ótimo. Então, quando que podemos ter a ex-esposa, ex-cônjuge como curador? Tá aqui no nosso artigo 25. Tá? Vamos ler. O cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente ou de fato por mais de 2 anos, ó, antes da declaração da ausência, será o seu legítimo curador. Perfeito? Então, nessa leitura aqui, qual é a única possibilidade de ex-cônjuge ser curador de um ausente? Quando for separado de fato por menos de 2 anos. Perfeito? Ó, é isso mesmo, exatamente, né? Exatamente. Separou de fato por mais de 2 anos, não pode ser curador. Agora, se separar de fato por menos de 2 anos, aí o ex-cônjuge vai poder ser o curador. Perfeito? É essa a nossa leitura do artigo 25. E a ex-esposa aqui, eles estão separados há quanto tempo? Separado de sua esposa há 4 anos antes do desaparecimento. Né? Ele fala que se é separação de fato ou judicial? Não. Mas como tem 4 anos, com certeza, em nenhuma hipótese ela vai poder ser curadora. Perfeito? Maravilha. Então, item B, errado, né?
a ex-esposa não vai poder ser sua curadora. Item C. A abertura da sucessão provisória somente se dará ultrapassados 3 anos da arrecadação dos bens de Raul. Ótimo, então vamos ver aqui quando trata sobre tempo, o lapso temporal na sucessão provisória. Isso mesmo, artigo 26. Decorrido 1 ano da arrecadação dos bens do ausente, ou, segunda situação então, ou se ele deixou o representante ou procurador em se passando 3 anos. Ótimo, então temos duas situações aqui, né? Nessas duas situações aqui, o que vai acontecer? Poderão os interessados requerer que se declare a ausência e se abra provisoriamente a sucessão. Perfeito? Ótimo, então, qual que é o nosso caso aqui? O Raul, ele deixou algum procurador, algum representante? A questão diz alguma coisa assim? Não. Se a questão não diz, é porque ele não deixou. Perfeito? Se ele não deixou aqui, não deixou nem representante, nem procurador, qual que é o caso que a gente tem que observar então? O primeiro caso aqui, decorrido 1 ano da arrecadação dos bens do ausente, perfeito? Por quê? 3 anos é no caso em que o ausente deixou representante ou procurador, perfeito? Então aqui, decorrido 1 ano da arrecadação dos bens do Raul, poderão os interessados requerer que se declare a ausência e se abra provisoriamente a sucessão. Perfeito? Maravilha. E o que nosso item aqui C diz? A abertura da sucessão provisória somente se dará ultrapassados 3 anos da arrecadação dos bens de Raul. Não. Na verdade é 1 ano porque ele não deixou representante ou procurador. Perfeito? Item C, errado. Maravilha. Vamos lá, entender. Se Raul contasse com 85 anos e os parentes e amigos já não soubessem dele há 8 anos, poderia ser feita de forma direta a abertura da sucessão definitiva. É a mesma questão do item da questão. É o mesmo item da questão anterior, né? É o mesmo item, o nosso artigo 38, é isso? É isso mesmo aqui, 38. Vamos ler? Pode-se requerer a sucessão definitiva, também provando-se que o ausente conta 80 anos de idade e que de 5 anos datam as últimas notícias dele. Perfeito? Então, nesse caso aqui, para a idade avançada, 80 anos e 5 anos datando das últimas notícias, a gente vai fazer o quê? Diretamente a sucessão definitiva. Perfeito? Diretamente a sucessão definitiva. É justamente o nosso item D. Se Raul contasse com 85 anos, ou seja, tem mais de 80? Tem. E os parentes e os amigos já não soubessem dele há 8 anos, ou seja, mais de 5 anos aqui das últimas notícias? Tem, mais de 5 anos. Nesse caso, então, poderia ser feita de forma direta a abertura da sucessão definitiva? Perfeito. Item D é a nossa resposta, lógico, mas uma questão sendo feita apenas com a literalidade da lei. Vamos lá, estudando a lei para a gente passar na OAB. Próximo, 257. José, brasileiro, casado no regime de separação absoluta de bens, professor universitário e plenamente capaz para os atos da vida civil, desapareceu de seu domicílio, estando em local incerto e não sabido, não havendo indícios ou notícias das razões de seu desaparecimento, não existindo também outorga de poderes a nenhum mandatário, nem feitura de testamento. Vera, esposa, e Cássia, filha de José e Vera, maior e capaz, pretendem a declaração de sua morte presumida, ajuizando a ação pertinente diante de juízo competente, de acordo com as regras concernentes ao Instituto Jurídico da Morte Presumida, com declaração de ausência, assinale a opção correta. Maravilha, então qual que é a nossa historinha? José, ele era casado, certo? A esposa dele era Vera e a Cássia era quem? A Cássia era filha dele com a Vera, perfeito? Vera era mãe da Cássia e José pai, perfeito? Ele desapareceu, não havendo mais notícias sobre ele, então temos caso de ausência? Temos. Nessa situação, a gente tem que saber então o que vai acontecer aqui com a declaração da morte presumida, perfeito? Vamos lá, item A. Na fase de curadoria dos bens do ausente, diante da ausência de representante ou mandatário, o juiz nomeará como sua curadora legítima Cássia, pois apenas na falta de descendentes,
tal curadoria caberá ao cônjuge superstite, casado no regime de separação absoluta de bens. Maravilha, vamos por partes, né? Vamos por partes. Então, aqui, ó, primeira parte. Na fase de curadoria dos bens do ausente, diante da ausência de representante ou mandatário, o juiz nomeará como curadora. Pronto, então vamos parar aqui, certo? Então, ele deixou algum representante ou procurador? Não, a gente já sabe disso, né? José não deixou o representante ou procurador, então nesse caso o juiz tem que nomear curadora? Vamos olhar aqui, nosso artigo 22, né? Definição. Aqui. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem dela haver notícia, se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar-lhes os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência e nomear-lhe-á curador. Ótimo. Então, se o José, nossa questãozinha, né? Se José desapareceu e não deixou representante ou procurador, o que vai acontecer? Vai ser declarada a ausência. Perfeito, né? E também nomear-lhe-á curador. Ótimo, então nessa primeira parte aqui tá certinho, né? Não deixou representante ou mandatário, o juiz nomeará como sua curadora. Ok, tem que nomear algum curador. Vamos ver então. Vai ser nomeada curadora legítima Cássia? Vamos ver aqui. A Cássia é a filha. Ótimo, então quem tem que ser o curador legítimo? Artigo 25. Vamos lá. O cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente ou, de fato, por mais de 2 anos, antes de declarar a ausência, será o seu legítimo curador. Ótimo, então quem é o legítimo curador aqui? Quando não houver representante ou procurador, é o cônjuge, perfeito? É o cônjuge que não, claro, que não esteja separado judicialmente ou, de fato, há mais de 2 anos, certo? A Vera era separada do José? Não. Tá aqui, ó, esposa, perfeito? Então, pergunta-se, a curadora legítima, no caso, seria a Cássia? Seria a filha? Não. Pelo contrário, é a Vera, né? É a esposa, perfeito? É o cônjuge. Ótimo, então essa parte está errada, né? Ó, curadora legítima, Cássia. Não, tinha que ser Vera. Continuando aqui, ó, pois apenas na falta de descendentes, tal curadoria caberá ao cônjuge superstite, casado sob regime de separação absoluta de bens. Então, só para a gente completar aqui, ó, vamos ler aqui, primeiro parágrafo aqui, ó. Em falta do cônjuge, não é em falta dos descendentes, né? Em falta do cônjuge, a curadoria dos bens do ausente incumbe aos pais ou aos descendentes. Nessa ordem, não havendo impedimento que os iniba de exercer o cargo. Perfeito? Então, se liga. O cônjuge é a Vera, né? Se a Vera não pode, ok, a Vera não pode, a gente vai partir para quem depois? Os pais. Se os pais não podem, a gente tem que partir para quem? Para os filhos, os descendentes, certo? Então, aqui se encontra a Cássia, ó, Czinho de Cássia, e aqui se encontra a Vera, Vzinho de Vera, perfeito? Então, o cônjuge vem primeiro, depois vem os pais, depois vem os descendentes, certo? Então, a Cássia não é a curadora legítima no caso, seria a Vera, perfeito? E lembrando, tem que ter algum tipo de regime de casamento aqui dos bens, do regime de bens do casamento, tem que ter alguma especificação dessa? Não, a lei não traz nada, certo? A lei só traz que o cônjuge será o curador legítimo, ponto. Não fala sobre regime de bens, perfeito? Maravilha, só uma observação, essa observaçãozinha. Item A, errado, né? Vamos lá, item B, na fase de sucessão provisória. Mesmo que comprovada a qualidade de herdeiros de Vera e Cássia, estas, para se emitirem na posse dos bens do ausente, terão que dar garantias da restituição deles, mediante penhores ou hipotecas equivalentes aos quinhões respectivos. Ótimo. Esse caso aqui de dar garantia quando do momento de serem emitidos na posse fica onde, rapaz? Artigo
30. Perfeito, aqui, ó. Vamos ler. Os herdeiros, para se metirem na posse dos bens do ausente, darão garantias da restituição deles mediante penhores ou hipotecas equivalentes aos quinhões respectivos. Perfeito, né? Perfeito. Agora vamos ler aqui o parágrafo 2º, que trata sobre os ascendentes, descendentes e o cônjuge. Olha só. Os ascendentes, os descendentes e o cônjuge, uma vez provada sua qualidade de herdeiros, poderão, independentemente de garantia, entrar na posse dos bens do ausente, certo? Então, a Cássia, ela é descendente? Sim, a Cássia é aqui, ó, descendente, Cássia. E a Vera é o cônjuge? Sim, vizinho de Vera. Então, as duas precisam dar garantia? Não. Independentemente de garantia, elas vão poder entrar na posse dos bens do ausente, perfeito? E o item traz justamente o contrário, né? Vamos ver aqui, ó. Mesmo que comprovada a qualidade de herdeiros de Vera e de Cássia, estas, para se metirem na posse dos bens do ausente, terão que dar garantias das restituições deles mediante penhores ou hipotecas equivalentes aos quinhões respectivos. Não, não precisa, porque elas são, uma é cônjuge e outra é descendente, perfeito? Item B, errado. Item C, na fase de sucessão definitiva, regressando José dentro dos 10 anos seguintes à abertura da sucessão definitiva, terá ele direito aos bens deixados existentes, no estado em que se encontrarem, mas não aos bens que forem comprados com a venda dos bens que lhe pertenciam. Tá? Então, sucessão definitiva, o que acontece aqui com os bens quando retornar o ausente no período de 10 anos após a abertura da sucessão definitiva. Vamos ler. Regressando o ausente nos 10 anos seguintes à abertura da sucessão definitiva, ou algum de seus descendentes ou ascendentes, aquele ou estes haverão só os bens existentes no estado em que se acharem, os subrogados em seu lugar, ou o preço que os herdeiros e demais interessados houverem recebido pelos bens alienados depois daquele tempo, ok? Então, quais são os 3 tipos de situação dos bens que vão poder ser entregues ao ausente quando retornar nos 10 anos seguintes à sucessão definitiva? Ele vai receber os bens existentes no estado em que se acharem, os subrogados, ou seja, os que forem, vamos dizer assim, trocados, ou seja, a gente pode trocar bens móveis por imóveis. Então, os imóveis subrogarão os móveis, ok? Então, essa troca de bens ele também vai receber os que forem substituídos, e o preço também dos bens que forem vendidos, perfeito? Ele vai receber. E nossa questão diz o quê? Olha aqui a nossa primeira parte. Na fase de sucessão definitiva, regressando José dentro dos 10 anos seguintes à abertura da sucessão definitiva, terá ele direito aos bens ainda existentes. Perfeito, né? Perfeito. No estado em que se encontrarem, perfeito, vai receber. Mas não aos que forem comprados com a venda dos bens que lhe pertenciam, não, aí não, né? Esse caso aqui é dos bens que forem subrogados, os bens que forem substituídos, perfeito? Então ele vai receber? Sim, maravilha? Ele vai receber também. Aqui está dizendo que não vai receber os bens subrogados. Errado. Certinho aqui, ó. Subrogados também recebe. Artigo 39, maravilha? Item C, errado. Vamos lá, item D. Quanto ao casamento de José e Vera, o Código Civil atual reconhece efeitos pessoais e não apenas patrimoniais ao instituto da ausência, possibilitando que a sociedade conjugal seja dissolvida com a decorrência da morte presumida do ausente. Esse aqui não trata sobre os nossos artigos 22 a 39, né? O artigo 22 a 39 trata justamente com relação ao patrimônio, certo? Aos bens do ausente. Aqui, ó, aos bens do ausente. E lá nos artigos da frente a gente vai ver sobre as questões, aqui, ó, os efeitos pessoais quanto aos ausentes, ok? Nos nossos artigos aqui a gente vai ver
a gente está vendo sobre as questões patrimoniais dos ausentes, perfeito? Ótimo, então a gente não vai poder responder essa questão, mas podemos acertar a questão 257. Por que a gente pode acertar? Porque sabemos que o item A, B e C é com certeza errado, né? Então sobrou o item D. Maravilha, isso também é importante você observar. Dá para acertar a questão na prova sabendo apenas parte da lei, perfeito? Mesmo você não tendo chegado nesses artigos aqui do item D, você conseguiu responder a questão. Maravilha? Vamos lá, mais uma. Rodolfo, lembrando, só a letra da lei resolveu, perfeito? Vamos lá. Rodolfo, brasileiro, engenheiro, solteiro, sem ascendentes ou descendentes, desapareceu de seu domicílio há 11 meses e até então não houve qualquer notícia sobre seu paradeiro. Embora tenha desaparecido, deixou Lisa, uma amiga, como mandatária para a finalidade de administrar-lhe os bens. Todavia, por motivos de ordem pessoal, Lisa não quis exercer os poderes outorgados por Rodolfo em seu favor, renunciando expressamente o mandato. De acordo com os dispositivos que regem o Instituto da Ausência, assinale a alternativa correta. Maravilha, qual que é a nossa questãozinha? Rodolfo desapareceu e há 11 meses não tem notícias dele. Mas ele, mesmo ausente, antes dele se ausentar, aí, ele deixou a Lisa, uma amiga, como mandatária para a finalidade de administrar-lhe os bens. Ok, então ele deixou um representante ou um procurador, né? É a Lisa. Todavia, por motivos de ordem pessoal, Lisa não quis exercer os poderes outorgados por Rodolfo, tá bom? Então, Lisa quis exercer essa função? Não. Maravilha? Ótimo, então vamos lá para os itens, hein? Letra A aqui. O juiz não poderá declarar a ausência e nomear curador para Rodolfo, pois Lisa não poderia ter renunciado o mandato outorgado em seu favor, já que só estaria autorizada a fazê-lo em caso de justificada impossibilidade ou de constatada insuficiência de poderes. Muito bem. No caso dos nossos procuradores aqui ou representantes, temos o nosso artigo 23. Vamos ler. Também se declarará a ausência e se nomeará curador, né? Vamos ler de novo aqui, ó. Também se declarará a ausência e se nomeará curador quando o ausente deixar mandatário que não queira ou não possa exercer ou continuar o mandato, ou se os seus poderes forem insuficientes. Então, 3 casos aqui, né? Se não quiser, se não puder, ou se os poderes forem insuficientes. Nessas 3 situações aqui, mesmo deixando procurador ou representante, mesmo deixando mandatário, o juiz vai ter que declarar a ausência e também nomear curador. Perfeito? Entendido? Maravilha. E qual é o nosso caso aqui? A Lisa, ela não quis. É o nosso primeiro caso aqui, ó. Ela não quis. Perfeito? Nesse caso, que é o procurador ou representante não quer, vai ser declarada a ausência e vai ser nomeado curador, certo? E quem vai fazer isso aqui? Quem que vai declarar a ausência ou nomear curador? O Ministério Público? Não. Ó, aqui o artigo 22, ó. É sempre o juiz que vai declarar a ausência ou nomear o curador, perfeito? Maravilha. Então, nosso item aqui. O juiz não poderá declarar a ausência e nomear curador para Rodolfo, pois Lisa não poderia ter renunciado o mandato outorgado em seu favor? Não, poderia sim. Ela não pode, se ela quiser, ela não quer. Perfeito? Já que só estaria autorizada a fazê-lo em caso de justificada impossibilidade ou de constatada insuficiência de poderes. Constatada insuficiência de poderes é um dos casos aqui do nosso artigo 23? Sim, né? Aqui, ó, insuficiência de poder. É um dos nossos casos agora. Que tem que justificar se não quiser? Não tem não. É só aqui, ó. Se não quiser, ponto. Ok? Ou não possa exercer ou continuar o mandato, ponto. E também se for insuficiente os poderes. Perfeito? Item A, errado. Vamos lá, item B. A renúncia ao mandato por parte de Lisa era possível e, neste caso, o juiz determinará ao Ministério Público que nomeie um curador encarregado de gerir os bens do ausente, observando, no que for aplicável, o disposto a respeito dos tutores e curadores. Gente, nós vimos aqui quem que pode nomear curador ou nomeador.
Quem que pode nomear? Curador ou declarar a ausência? O juiz, ponto. Eu tô até cobrindo aqui demais, né? Ó, o juiz, ponto. Mesmo se o representante ou o procurador não quiser ou não puder ou for insuficientes os poderes, sim, aí quem vai declarar ausência também é o juiz e quem vai nomear o curador é o juiz. O Ministério Público não, tá? No máximo aqui, onde que a gente está vendo o Ministério Público é aqui, ó. O Ministério Público ele vai poder requerer a declaração de ausência ou a nomeação do curador, tá? Então o Ministério Público pode requerer, agora nomear em nenhum momento. Perfeito? Item B, errado. Item C, os credores de obrigações vencidas e não pagas de Rodolfo, decorrido 1 ano da arrecadação dos bens do ausente, poderão requerer que se determine a abertura de sua sucessão provisória. Ótimo. Então, caso de abertura de sucessão provisória. Ai, desculpa, vamos lá. Caso de abertura de sucessão provisória, né? Muito bem, a gente já viu aqui que vai ser declarada a ausência e nomeado o curador pelo juiz por conta da renúncia que a Lisa fez da sua função, perfeito? Ótimo, o juiz vai ter que declarar a ausência e nomear o curador. Perfeito. Agora, concomitante a isso, vamos aqui para o artigo 26. Vamos lá. Decorrido 1 ano da arrecadação dos bens do ausente, ou se ele deixou representante ou procurador, em se passando 3 anos, poderão os interessados requerer que se declare a ausência e se abra provisoriamente a sucessão. Ok. Agora, artigo 27. Para os efeitos previstos no artigo anterior, ou seja, declaração de ausência e abertura da sucessão provisória, somente se consideram interessados. Então só quem pode pedir essa abertura da sucessão provisória e a declaração de ausência é quem? O cônjuge não separado judicialmente. Ótimo, então cônjuge não separado judicialmente. Os herdeiros presumidos legítimos ou testamentários. Os que tiverem sobre os bens do ausente direito dependente de sua morte. E o nosso último inciso aqui, ó, os credores de obrigações vencidas e não pagas. Ótimo, então, fazendo essa leitura em conjunto desses artigos, vamos para a nossa questão. Os credores de obrigações vencidas e não pagas de Rodolfo. Agora vamos pular aqui para o finalzinho, ó. Esses credores aí poderão requerer que se determine a abertura de sucessão provisória? Eles podem. Eles são legítimos? Sim, né? Porque os credores de obrigações vencidas e não pagas, não é o nosso caso aqui? Credores de obrigações vencidas e não pagas de Rodolfo, perfeito? Então eles podem requerer a abertura da sucessão provisória? Sim, porque eles são aqui, ó, um dos interessados para que se abram provisoriamente a sucessão, perfeito? Maravilha, então essa partezinha aí tá certa, né? Agora vamos ver a parte do meio aqui, ó. Decorrido 1 ano da arrecadação dos bens do ausente. O lapso temporal, então, é de 1 ano ou de 3 anos? Vamos ver. Artigo 26. Decorrido 1 ano da arrecadação dos bens do ausente. Ou, se ele deixou representante ou procurador, em se passando 3 anos, poderão os interessados requerer que se declare a ausência e se abra provisoriamente a sucessão. Ótimo. Então nós temos o caso em que ele deixou ou não representante ou procurador. Vamos ver a nossa questão. O Rodolfo, ele deixou algum representante ou procurador? Sim, deixou a Lisa, uma amiga como mandatária para a finalidade de administrar os bens. Não foi? Ele deixou. Mas ela rejeitou essa função. Olha aqui, todavia, por motivos de ordem pessoal, Lisa não quis exercer os poderes outorgados por Rodolfo. Tá? Então, mesmo ele deixando um procurador ou representante, a Lisa não quis exercer os seus poderes. Ok? Então, temos um caso de representante ou procurador aqui? Não. Né? Ela rejeitou essa função. Então, nós temos o primeiro caso. Ok? É caso de procurador, de curador, tá?
vai ter que ter um curador substituindo a Lisa, já que a Lisa não quer ser representante ou procuradora, certo? Então aqui, decorrido quanto tempo? 1 ano da arrecadação dos bens de Rodolfo, poderão os interessados requerer que se declare a ausência e se abra provisoriamente a sucessão. Perfeito? Maravilha! Então nosso item C está certíssimo. Olha de novo, os credores de obrigações vencidas e não pagas de Rodolfo, já vimos que são interessados legítimos, né? Decorrido 1 ano da arrecadação dos bens do ausente, sim, também já vimos que o prazo é de 1 ano, porque Lisa não quis exercer sua função, ou seja, teremos um caso de curador. Poderão requerer que se determine a abertura da sucessão provisória. Sim, esses credores vão poder que se determine, depois de 1 ano, a abertura da sucessão provisória. Item C, perfeito. Maravilha. Item D. Poderá ser declarada a sucessão definitiva de Rodolfo 10 anos depois de passada em julgado a sentença que concedeu a sucessão provisória. Mas, se nenhum interessado promover a sucessão definitiva nesse prazo, os bens porventura arrecadados deverão ser doados a entidades filantrópicas localizadas no município do último domicílio de Rodolfo. Muito bem. Se você leu aí, nosso último dispositivo aqui, o que ele trata? Quando não aparece ninguém para dar movimento a esse procedimento quanto aos ausentes. Vamos ler? Se nos 10 anos a que se refere este artigo, o ausente não regressar, ok? Então, se o ausente não regressar nos 10 anos que se refere ao artigo, quais são os 10 anos? 10 anos seguintes à abertura da sucessão definitiva. Então, se o ausente não ingressar nesse período aqui, e nenhum interessado promover a sucessão definitiva, os bens arrecadados passarão ao domínio do município ou do Distrito Federal, se localizados nas respectivas circunscrições, incorporando-se ao domínio da União quando situados em território federal. Perfeito? Maravilha! Então, vai para município ou Distrito Federal ou União. A gente não leu Estado em nenhum momento aqui, perfeito? E, para piorar, o que a questão traz aqui? Deverão ser doados a entidades filantrópicas localizadas no município. Não. Certo? A primeira parte aqui, tranquila, né? Poderá ser declarada a sucessão definitiva de Rodolfo 10 anos depois de passada em julgado a sentença que concedeu a sucessão provisória. Mas, se nenhum interessado promover a sucessão definitiva, é o nosso caso, nesse prazo, os bens porventura arrecadados deverão ser doados a entidades filantrópicas. Não. Né? Vai para o município, ou do Distrito Federal, se estiver localizado nessas circunscrições, ou vai para a União, se estiver no território federal. Perfeito? Maravilha. Item errado. Então, aqui já começa das fundações, é pessoa jurídica. Finalizamos todas as questões que tratam sobre os ausentes. Lembrando, fizemos todas somente com a literalidade da lei e vamos fazer agora a leitura rapidinha dos nossos artigos, destacando o que for mais importante. Vamos lá. Da ausência. Né? Seção 1, da curadoria dos bens do ausente. Artigo 22. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem dela haver notícia, se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar-lhe os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência e nomear-lhe-á curador. Perfeito? Então, no caso do ausente, se não houver deixado representante ou procurador, o que acontece? O juiz vai declarar a ausência e vai nomear o curador. Perfeito? Desde que haja requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público. Maravilha. Então, lembrando, se houver deixado representante ou procurador, vai haver aqui a declaração de ausência e nomeação de curador? Não. Nesse primeiro momento, não. Tá? Deixou o representante ou procurador? Não. Tá? Não pode ter deixado representante ou procurador. Maravilha. Seguindo 23 aqui. Também se declarará a ausência e se nomeará curador quando o ausente deixar mandatário que não queira ou não possa exercer ou continuar o mandato, ou se os seus poderes forem insuficientes. Maravilha. Então, olha outra situação aqui. Né? O artigo 22 diz:
não pode ter deixado procurador ou representante para poder declarar a ausência e nomear curador num primeiro momento. Perfeito. Agora, se deixou o representante ou procurador, vai poder declarar a ausência e nomear curador? Não. Deixou o procurador ou representante? Não pode, nesse primeiro momento, declarar a ausência e nomear procurador. Agora, se a pessoa outorgada ali como representante ou procurador não quiser, não puder ou tiver poderes insuficientes, nós teremos a declaração de ausência e a nomeação de curador pelo juiz. Perfeito? Então podemos ter aqui um caso em que a recusa ou ele não possa ou os poderes sejam insuficientes. Nesse caso aqui, vai colocar de lado o representante ou procurador outorgado pelo ausente e vai ser declarada a ausência e nomeado o curador pelo juiz. Perfeito. Eu repeti várias vezes. Perfeito. E mesmo assim, se você não entendeu, fique tranquilo, porque você vai repetir o vídeo várias vezes e vai entender. Vamos lá, seguindo. 24. O juiz que nomear o curador fixar-lhe-á os poderes e obrigações, conforme as circunstâncias, observando no que for aplicável o disposto a respeito dos tutores e curadores. Tranquilo, né? Então o juiz que vai nomear o curador vai fixar também os seus poderes. Beleza? Ele vai fixar os seus poderes e obrigações. Ótimo. Artigo 25. O cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente ou separado de fato por mais de 2 anos, antes da declaração da ausência, será o seu legítimo curador. Perfeito. O cônjuge é o legítimo curador, sim, né? E quando o ex-cônjuge vai poder ser o curador? Quando ele estiver separado de fato por menos de 2 anos antes da declaração da ausência. Perfeito? Por quê? Se o cônjuge for separado judicialmente ou separado de fato por mais de 2 anos, não vai poder ser o curador legítimo. Perfeito? Seguindo, parágrafo 1º. Em falta do cônjuge, a curadoria dos bens do ausente incumbe aos pais e aos descendentes, nesta ordem, não havendo impedimento que os iniba de exercer o cargo. Perfeito. Vamos lá. Então, na falta de cônjuge, quem vai seguir a ordem aí? Os pais, tá? São os ascendentes? Não. Os avós vão poder? Os bisavós? Não. Somente os pais, ok? Não são os ascendentes. Maravilha. Não podendo os pais, vai para quem? Descendentes. Ótimo. Então aqui pode filho, neto, bisneto, pode tudo, né? Todos os descendentes, perfeito? Avô não pode, mas bisneto pode. Bisneto pode. Maravilha? Só para seguir então nosso raciocínio, né, uma noção geral aqui de ordem. Qual que é? Primeiro vem os procuradores ou representantes, se tiver deixado o ausente, né? O ausente deixou o procurador, deixou o representante, pronto, são eles. Sem eles, quem vem depois? O cônjuge. Isso, perfeito. Sem o cônjuge vem o quem? Os pais. São os ascendentes? Não, são os pais. E depois dos pais vem quem? Os descendentes. Maravilha? Essa é a nossa ordem aqui. Lembrando que cada itemzinho tem as suas peculiaridades. Maravilha. Parágrafo 2º. Entre os descendentes, o mais próximo precedem os mais remotos. Ótimo. Então, lembrando, outra especificidade aqui dos descendentes, ó. Os mais próximos, ou seja, primeiro vem os filhos, depois vem os netos, depois vem os bisnetos. Perfeito? Tem que seguir essa ordem aí dos mais próximos. Ok? Na linha sucessória. Maravilha. Parágrafo 3º. Na falta das pessoas mencionadas, compete ao juiz a escolha do curador. Ótimo. Então, aqui no finalzinho, ó, vem um Czinho de curador, né? Não podendo nenhum desses, de cima aqui, vem o curador sendo nomeado pelo juiz. Perfeito? Maravilha. Bem explicadinho. Vamos lá, seção 2 aqui, da sucessão provisória agora. Decorrido 1 ano da arrecadação dos bens do ausente, ou se ele deixou o representante ou procurador em se passando 3 anos, poderão os interessados requerer que se declare a ausência e se abra provisoriamente a sucessão. Maravilha. Então temos 2 situações aqui com lapsos temporais diferentes. Maravilha. Então vamos lá.
primeira parte, decorrido 1 ano da arrecadação dos bens do ausente. Ora, nesse caso aqui a gente vai ter procurador ou representante, ó. Nesse caso aqui a gente tem procurador ou representante? Não, não temos. Então, sem procurador ou representante, o que acontece? Acontece aqui no artigo 22, ó. Sem procurador ou representante, né? Não houver deixado representante ou procurador, o que vai acontecer? Já vai ser de imediato declarada a ausência e nomeado curador. Ponto. Maravilha? Maravilha. Então, seguindo. Já temos a situação de ausente aqui declarada. Perfeito? Ó. Então, decorrido 1 ano da arrecadação dos bens do ausente. Porque o ausente, a declaração de ausência já foi realizada pelo juiz aqui. Porque não tem procurador ou representante. Maravilha. Segunda situação, ou se ele deixou representante ou procurador, ótimo. Se ele deixou representante ou procurador, já é ausente aqui, já tem a declaração de ausência? Ó, razão de ausência aqui, ó, tem? Não, não tem. Nosso artigo 22 diz, né? Se houver aqui, ó, se houver deixado representante ou procurador, vai ser declarada a ausência e nomeado curador? Não. Tá? Não. Se deixou, não. Tá? Então, não. Aqui, ó. Não houver deixado representante ou procurador, vai ser declarada a ausência e nomeado curador. Deixou o representante ou procurador, aí, num primeiro momento, não vai ser declarada a ausência e nem vai nomear o curador. Perfeito. Então, nessa segunda situação aqui, voltando. Se deixou representante ou procurador, ou seja, não é ausente ainda, tá? Em se passando 3 anos. Maravilha. Então, 2 lapsos temporais. Declarado ausente, porque não tem procurador ou representante, 1 ano. Se deixou representante ou procurador, então nós temos o prazo de 3 anos. Tá? Então, nessas duas situações aqui diferentes, poderão os interessados requerer que se declare a ausência. Opa, vai declarar a ausência no primeiro ou no segundo caso? Aqui ele já é ausente. Né? Então, vai declarar a ausência no segundo caso. Perfeito? No segundo caso aqui, quando deixou representante ou procurador. Né? Então, vai poder declarar a ausência e se abra provisoriamente a sucessão. Abrir provisoriamente a sucessão é nos 2 casos. Né? É tanto aqui depois de 1 ano para o ausente e 3 anos quando deixou representante ou procurador. Perfeito? Então, os 2 casos vai abrir a sucessão provisória e a declaração de ausência vai ser só no segundo caso. Perfeito? Maravilha. Seguindo. Para os efeitos previstos no artigo anterior, somente se consideram interessados. Ótimo. Então, quem é interessado para pedir a declaração de ausência e abertura da sucessão provisória? O cônjuge não separado judicialmente. Perfeito. Está dizendo aqui que o cônjuge não separado de fato? Está dizendo aqui não. Então, o cônjuge separado de fato pode? Ó. Separado de fato? Pode? SF. Separado de fato pode? Pode. Só não pode quem? Separado judicialmente. Perfeito? É a literalidade. Seguindo. Quem mais? Os herdeiros presumidos, legítimos ou testamentários. Perfeito. Os que tiverem sobre os seus bens... vamos lá. Os que tiverem sobre os bens do ausente direito dependente de sua morte. Perfeito? E também quem? Os credores de obrigações vencidas e não pagas. Ótimo. Maravilha. Artigo 28. A sentença que determinar a abertura da sucessão provisória só produzirá efeitos 180 dias depois de publicada pela imprensa. Mas, logo que passe em julgado, proceder-se à abertura do testamento, se houver e ao inventário e partilha dos bens, como se o ausente fosse falecido. Maravilha? Temos o que então? Temos o que? A sentença que determina a abertura da sucessão provisória. Tá? Nesse caso aqui, a sentença determinou a abertura da sucessão provisória. O que vai acontecer? Os efeitos dessa sentença só vão acontecer 180 dias depois de publicada pela imprensa. Maravilha? 180 dias. Aqui, ó. 180. Maravilha. Depois de publicada. Mas,
logo que passe em julgado, ou seja, não precisa desses 180 dias de publicada a sentença, certo? Logo que passe em julgado, proceder-se-á o quê? A abertura do testamento, se houver, e proceder-se-á também ao inventário e à partilha dos bens, como se o ausente fosse falecido. Maravilha? Então aqui nós temos já a situação da morte presumida. Perfeito, né? Vamos lá, seguindo. Parágrafo 1º. Fim do prazo a que se refere o artigo 26 e, não havendo interessado na sucessão provisória, cumpre ao Ministério Público requerê-la ao juízo competente. Maravilha? Então qual é o prazo do artigo 26? É aqui, ó, de 1 ano quando for ausente e de 3 anos quando deixar representante ou procurador. Perfeito? Passado esse tempo aqui e nenhum interessado requereu, aqui, ó, e nenhum interessado requereu a abertura da sucessão provisória, quem que vai pedir? O Ministério Público. Maravilha, tranquilo. Parágrafo 2º. Não comparecendo herdeiro ou interessado para requerer o inventário até 30 dias depois de passar em julgado a sentença que mandar abrir a sucessão provisória, proceder-se-á à arrecadação dos bens do ausente pela forma estabelecida no artigo 1819 e 1823. Se você quiser dar uma lidinha lá, isso aqui é sobre a herança jacente, perfeito? Mas vamos concentrar aqui na literalidade aqui dos nossos artigos, tá? Então, muito bem. Então, se não comparecer nenhum herdeiro ou interessado para requerer um inventário, perfeito? Até 30 dias depois de passar em julgado a sentença da abertura da sucessão provisória, o que vai acontecer? Vamos entrar num procedimento aqui de herança jacente. Maravilha? Seguindo, antes da partilha, o juiz, quando julgar conveniente, ordenará a conversão dos bens móveis sujeitos à deterioração ou ao extravio em imóveis ou em títulos garantidos pela União. Ótimo. O que temos aqui então? É a subrogação dos bens, né? Se os bens móveis estiverem sujeitos à deterioração ou ao extravio, o que o juiz, somente o juiz, não é o Ministério Público nem ninguém, certo? Somente o juiz vai poder fazer o quê? A subrogação desses bens por outros bens imóveis ou títulos garantidos pela União. Maravilha? Seguindo. Os herdeiros, para se metirem na posse dos bens do ausente, darão garantias da restituição deles mediante penhores ou hipotecas equivalentes aos quinhões respectivos. Foi o que a gente viu, né? Os herdeiros, para se emitirem na posse, eles vão ter que dar garantias para poder administrar os bens do ausente. Maravilha? Ótimo. Parágrafo 1º. Aquele que tiver direito à posse provisória, mas não puder prestar a garantia, quem não puder prestar a garantia, o que vai acontecer? Não puder prestar a garantia exigida neste artigo, será excluído, mantendo-se os bens que lhe deviam caber sob a administração do curador ou de outro herdeiro, designado pelo juiz e que preste essa garantia. Maravilha? Então, se algum herdeiro não puder prestar garantia, os bens vão ser administrados pelo curador ou por outro herdeiro, a escolha do juiz, certo? E esse curador ou herdeiro que vai receber a administração desses bens, ele vai ter que prestar essa garantia que não foi realizada pelo primeiro herdeiro aqui, ó, o herdeiro excluído, perfeito? Maravilha. Ótimo. Parágrafo 2º. Os ascendentes, descendentes e o cônjuge, uma vez provada a sua qualidade de herdeiros, poderão, independentemente de garantia, entrar na posse dos bens do ausente. Isso aqui é bem tranquilo, a gente já viu na questãozinha também, certo? Então, os parentes em linha reta, né? Ascendentes ou descendentes, certo? Linha reta, ou o cônjuge, ok? Então, quando estes forem herdeiros, eles não vão precisar prestar essa garantia, ok? Maravilha. Ótimo. Artigo 31. Os imóveis do ausente só se poderão alienar, não sendo por desapropriação ou hipotecar, quando o ordene o juiz para lhes evitar a ruína. Ótimo. Então, falamos aqui na subrogação dos bens móveis, perfeito? E agora vamos dizer aqui sobre os bens imóveis. Ótimo, então os bens imóveis é para evitar a ruína. O que o juiz vai fazer? Vai poder autorizar a alienação ou
hipotecar. Maravilha? Lembrando que quando for caso de desapropriação, vai ter que ter ordem do juiz, vai ter que ter ordem do juiz? Não, desapropriação desapropria sem autorização do juiz. Maravilha? Ótimo. Então vamos lá, seguindo, artigo 32. Empossados dos bens, os sucessores provisórios ficarão representando ativa e passivamente o ausente, de modo que contra eles correrão as ações pendentes e as que de futuro aquele forem movidas. Ótimo. Então o que vai acontecer aqui? Os sucessores que estiverem administrando os bens, eles vão representar ativa e passivamente o ausente em ações que estiverem pendentes ou que futuramente vierem a ocorrer, ok? Maravilha, tá terminando, vamos lá. Os descendentes, ascendentes ou cônjuge que for sucessor provisório do ausente fará seus todos os frutos e rendimentos dos bens que a este couberem. Ótimo, essa é a primeira situação então. Segunda situação, os outros sucessores, porém, deverão capitalizar metade desses frutos e rendimentos, segundo o disposto no artigo 29, de acordo com o representante do Ministério Público, e prestar anualmente contas ao juiz competente. Maravilha, então quais são nossas duas situações? Quando for descendente, ascendente ou cônjuge, vai precisar da garantia? Não. E quanto aos frutos e rendimentos, vai receber vai receber completamente os frutos e rendimentos? Sim, vai receber completamente. Ótimo. Agora, os sucessores que não forem estes aqui, né, descendentes, ascendentes ou cônjuges, maravilha? Então, os outros sucessores, eles vão capitalizar apenas metade dos frutos e rendimentos. Perfeito? Maravilha. Lembrando que estes também vão ter que prestar anualmente contas ao juiz competente. Maravilha, maravilha. Seguindo. Se o ausente aparecer e ficar provado que a ausência foi voluntária e injustificada, perderá ele, em favor do sucessor, sua parte nos frutos e rendimentos. Perfeito. Então, essa metadezinha aqui dos outros sucessores, perfeito? Essa metadezinha aqui não capitalizada vai para o ausente se ele retornar e se ele não sacaneou, perfeito? Agora, se a ausência dele foi voluntária, ou seja, foi porque ele quis, e injustificada, ou seja, sem motivo nenhum, se ele sacaneou, aí ele não vai receber essa metadezinha aqui, beleza? Quem que vai ficar com essa metadezinha? Os outros sucessores. Então, esses outros sucessores vão receber inteiramente os frutos e rendimentos, igual aos descendentes, ascendentes ou cônjuge, beleza? Se sacaneou, não vai receber. Não vai receber. O ausente não vai receber. Quem recebe são os outros sucessores. E eles ficam com todos os frutos e rendimentos. Agora, se o ausente retornou e não sacaneou, beleza? Aí ele recebe essa metadezinha aqui não capitalizada. Ótimo. Seguindo. O excluído, segundo o artigo 30, da posse provisória poderá, justificando falta de meios, requerer lhe seja entregue metade dos rendimentos do quinhão que lhe tocaria. Ótimo. Então, quem são esses herdeiros excluídos aqui, ó? Aqui, ó. Não puder prestar a garantia exigida neste artigo, será excluído. Ok? Então, é quem não puder prestar garantia para administrar os bens do ausente. Ótimo. Então, neste caso aqui, quando eles justificarem a falta de meios para prestar essa garantia, o que eles vão poder requerer? Eles vão poder requerer metade dos rendimentos do quinhão que lhe tocaria. Perfeito? Agora, o cara pensa assim, não quero administrar os bens porque vai me dar muito cansaço aqui, e então eu vou querer só metade dos rendimentos mesmo. Não, aí não, tá? Porque se não for administrar os bens, tem que mostrar que não está indo administrar os bens por falta de meios para prestar a garantia. Entendido, né? Maravilha. Artigo 35. Se durante a posse provisória se provar a época exata do falecimento do ausente, considerar-se-á, nesta data, aberta a sucessão em favor dos herdeiros que o eram naquele tempo. Né? Então vamos fazer aqui a linha do tempo. Ó. A linha do tempo aqui. Aqui foi aberta a sucessão, aberta a sucessão provisória, ok? Aqui foi aberta a sucessão provisória. A partir daqui,
se considera o falecimento do ausente, ok? Então, depois vão gerar os efeitos e os procedimentos da sucessão provisória. Só para garantir aqui, olha o início do nosso artigo 28 aqui, ó. Aqui, ó, finalzinho, como se o ausente fosse falecido. Ah, em que momento que vai considerar que o ausente fosse falecido? Quando passar em julgado o quê? Ó, tô sublinhando. Quando passar em julgado o quê? A sucessão provisória. Perfeito? Já lemos esse artigo. Ótimo, então, aqui, a abertura da sucessão provisória vai ser o momento em que considera-se falecido o ausente. Mas, quando chegou aqui na frente, ó, descobrimos que o falecido realmente está morto e a data do falecimento foi aqui atrás, ó. Pronto. Ele realmente faleceu aqui. Então, a abertura da sucessão aconteceu aqui, né? Da data do falecimento aqui, não foi? Considerou o falecimento aqui, então foi aberta a sucessão aqui. Nossa, então como descobrimos um momento real em que o ausente faleceu, vamos ter que retroagir a abertura da sucessão para essa data aqui. Ok? Ó, a abertura da sucessão. E o que fazemos aqui, ó? Vamos revogar os efeitos que geraram na sucessão provisória, ok? Nossa, então se revogou aqui os efeitos, quem era herdeiro aqui no meio, ó, quem passou a ser herdeiro aqui no meio, vai deixar de ser, ok? Porque descobriu que a abertura da sucessão foi exatamente nessa data e só quem for herdeiro nesse momento é que vai poder suceder os bens do falecido, ok? Maravilha, entendido, tranquilo, né? Seguindo, artigo 35. Se durante a posse provisória se provar a época exata do falecimento. Ah, sim, a gente já viu, né? Acabou de ver. Maravilha, matamos. Artigo 36. Se o ausente aparecer ou se lhe provar a existência, depois de estabelecida a posse provisória, cessarão para logo as vantagens dos sucessores nela emitidos, ficando, todavia, obrigados a tomar as medidas assecuratórias precisas até a entrega dos bens a seu dono. Então, a gente viu aqui a questão da metade da capitalização dos frutos e rendimentos. Ok, isso aqui a gente já viu. Agora vamos ver sobre todo o patrimônio do ausente. É o artigo 36. O artigo 36 ele fala sobre ausência voluntária ou injustificada? Não. Então, sacaneando ou não o ausente, ele vai receber todo o patrimônio? Sim. Sim, ok? Não estamos falando, mais uma vez, não estamos falando da capitalização da metade dos rendimentos e frutos. Isso aqui é outra coisa que a gente já viu. Certo? Agora estamos falando de todo o patrimônio. Então vamos ler de novo. Se o ausente aparecer ou se lhe provar a existência depois de estabelecida a posse provisória, cessarão para logo as vantagens dos sucessores. Ótimo, então os sucessores que estiverem recebendo rendimentos e frutos vai encerrar esse recebimento, ok? Ficando, todavia, obrigados a tomar as medidas assecuratórias precisas até a entrega dos bens ao seu dono. Perfeito, certo? Então vai ser encerrado o recebimento de capitalização de rendimentos e frutos e também eles vão ter que os sucessores ali, né, que estiverem na administração dos bens, vão ter que assegurar a entrega dos bens ao ausente. Perfeito. Tranquilo, né? Independentemente de ausência involuntária ou injustificada. Seguindo, para finalizar aqui a nossa seção 3 agora, da sucessão definitiva. 10 anos depois de passada em julgado a sentença que concede a abertura da sucessão provisória, poderão os interessados requerer a sucessão definitiva e o levantamento das cauções prestadas. Então vamos lembrar aqui dos lapsos temporais. 1 ano ou 3 anos para a abertura da sucessão provisória. Ó, abertura da sucessão provisória. Beleza? Lembra? 1 ano para o ausente e 3 anos se deixou o representante ou procurador.
Agora abriu aqui a sucessão provisória. Ótimo. 10 anos, vou botar aqui, ó. 10 anos depois da abertura da sucessão provisória, a gente vai abrir a sucessão definitiva. Tranquilo? Tranquilo. E além de abrir a sucessão definitiva, o que vai acontecer? Vai acontecer o levantamento das cauções prestadas, ou seja, aquelas garantias que os sucessores prestaram para administrar os bens vão ser devolvidas aos sucessores. Ok? Maravilha. Seguindo. Pode-se requerer a sucessão definitiva também, provando-se que o ausente conta 80 anos de idade e que de 5 datam as últimas notícias dele. Então é a nossa exceção para abrir diretamente a sucessão definitiva. O que a gente vai fazer com todo esse tempo aqui, ó? Nós vamos desconsiderar. Perfeito? Por quê? Por conta da idade avançada do nosso ausente. Certo? Então conta 80 anos de idade e passaram aqui, ó, 5 anos já das últimas notícias, vai direto para a sucessão definitiva, sem ficar levando em consideração esse lapso temporal aqui, perfeito? Artigo 39, regressando ao ausente nos 10 anos seguintes, 10 anos seguintes, a abertura da sucessão definitiva ou algum de seus descendentes ou ascendentes, aquele ou estes haverão só os bens existentes no estado em que se acharem, os subrogados em seu lugar, ou o preço que os herdeiros e demais interessados houverem recebido pelos bens alienados depois daquele tempo. Maravilha, então temos outro lapso temporal aqui agora, ó. 10 anos, de novo 10 anos, né? Mas agora 10 anos depois da abertura da sucessão definitiva. Se algum herdeiro aparecer aqui, nesse lapso aqui temporal de 10 anos, ou o próprio ausente, o que vai acontecer? Eles vão receber os bens existentes no estado que se encontrarem. Também os subrogados, ou seja, os bens que substituíram os bens, outros bens iniciais, perfeito? Os bens que substituíram outros bens iniciais. E também o preço recebido pela venda dos bens iniciais, ok? Então vai se achar do jeito que tiver, nesse lapso temporal aqui de 10 anos depois de aberta a sucessão definitiva, perfeito? Maravilha, e lembrando aqui, a gente considera alguma situação de ausência involuntária ou injustificada? Não, vai receber do jeito que tiver, beleza? Maravilha. E último dispositivo, para finalizar, parágrafo único aqui. Se nos 10 anos a que se refere este artigo, ou seja, nos 10 anos, são esses 10 anos aqui, ó, nos 10 anos depois de abertura da sucessão definitiva. Então, se nos 10 anos a que se refere este artigo o ausente não regressar e nenhum interessado promover a sucessão definitiva, os bens arrecadados passarão ao domínio do município ou do Distrito Federal, se localizado nas respectivas circunscrições, incorporando-se ao domínio da União quando situados em território federal. Maravilha? Muito bem, então, não regressou depois da abertura da sucessão definitiva, ou os interessados também não promoveram a sucessão definitiva, os bens vão para os municípios ou Distrito Federal, se localizados neles, né? Ou vai para a União, se localizada em território federal. Perceba, você está vendo o Estado aqui em algum momento? Não. O Estado vai poder receber algum tipo de bem de ausente? Não. Perfeito? Só o município, Distrito Federal ou União. Maravilha? Então encerramos aí mais uma aula. Percebemos que é a literalidade da lei que cai, certo? E continuamos nossas aulas de estudo da lei nas próximas aulas para fechar as provas. Maravilha? Forte abraço e até mais.